Hoje eu quero falar sobre as bodas do Cordeiro. Não é o mês do Cordeiro? O que é bodas? Casamento. Hoje eu vou falar sobre o maior, o mais extraordinário evento que vai acontecer na humanidade, na história da eternidade. As bodas do Cordeiro. Levante a sua cabeça, olhe para cá. Lembra que eu disse na ceia que nós, quando ceiamos, a gente precisa trazer à memória um sacrifício e uma promessa, uma mensagem. Qual promessa, qual mensagem? De que Cristo foi, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar uma noiva. Ele vai voltar para buscar a igreja, a sua noiva, para as bodas. A igreja, escute isso, talvez você não entende sobre isso. A igreja é a noiva do Cordeiro, e no céu a gente vai se casar com o noivo, vai ter uma celebração, uma cerimônia, e para sempre teremos uma aliança eterna com Jesus. Meus irmãos, se essa esperança, se essa expectativa não estiver viva dentro de nós, se isso não pulsar e não queimar dentro de nós, então nós perdemos o propósito de sermos igreja. Então nós perdemos a identidade de igreja, porque igreja é uma noiva que está se preparando, se adornando, se ataviando para um casamento com o noivo Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Livro de Apocalipse, acompanha comigo isso. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, a Deus, porque chegou o momento vamos lá, de novo. Porque chegou o momento das bodas de quem? O Cordeiro é quem? E o bodas é o quê? Então Jesus vai casar no céu. O Cordeiro vai casar no céu. Primeira coisa que eu quero te dizer: Cordeiro não casa com zebra. Cordeiro não casa com cabrita. Cordeiro não casa com cabra. Cordeiro não casa com cobra. Cordeiro casa com ovelha. Cutuca quem está do lado e pergunta: você conhece ovelha? Pergunta se você conhece ovelha. Pergunta: você conhece ovelha? Diga para ele ou para ela: ovelha é mansa. Fala: ovelha é ensinável. Fala: ovelha ouve a voz do pastor. Ovelha segue o pastor. Agora conta para ele, fala assim: bode da cabeçada. Cabrito é bravo, não aceita falar nada. Tem ovelha aqui? Tem ovelha? Deixa eu ver se tem ovelha aqui. Então, se tem ovelha, você é candidata a esse casamento com o Cordeiro. Aleluia! Ei, o Cordeiro vai casar com uma ovelha. Se nós não tivermos traços de ovelha, não teremos o traço da noiva do Cordeiro. Olhe para cá. Alegremos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. A sua noiva já se preparou. Versículo 8. Para vestir-se foi-lhe dado o que, gente? Qual que é o vestido da noiva? É de quê? De linho o quê? Brilhante e puro. Ora, o linho fino, que é o vestido da noiva, são os atos de justiça dos santos. Eu vou explicar sobre isso. Versículo 9. Então me falou o anjo: escreve aí, João, o que você está ouvindo, o que você está escutando. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10 e último, eu termino. Então prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. João está recebendo uma informação do anjo. E quando o anjo fala que a igreja vai se casar com o Cordeiro, quando o anjo fala que a igreja se preparou, quando o anjo fala: bem-aventurados os que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro, João se prostra aos pés do anjo para adorá-lo.
Escute isso. Quando ele se prostra para adorá-lo, o anjo lhe disse: não faça isso, João. Eu sou servo, como você, e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Diga graças a Deus. Olhe para cá, eu quero ser breve, mas o fato de ser breve não quer dizer que eu serei raso. O que eu vou falar aqui é muito profundo em Deus, é muito forte em Deus. Aguce os seus ouvidos espirituais para ouvir isso. A Bíblia fala que o Cordeiro vai se casar, Jesus vai se casar. É fato, está aqui, você acabou de ler comigo. Só que quem é a noiva do Cordeiro? Quem é a pessoa que Jesus vai se casar? A igreja. Nós somos a igreja. Então nós somos noiva. A igreja é a noiva do Cordeiro. E nós estamos aqui, irmãos, cada dia que nós estamos aqui, cada culto, cada encontro, cada célula, cada momento de oração, cada momento de jejum, cada momento meditando e examinando as escrituras, a igreja está se preparando, cada momento servindo, cada momento estendendo a mão para alguém, cada momento glorificando e adorando, a igreja está se preparando para as bodas do Cordeiro. Só que você precisa entender uma coisa, que o casamento de Jesus com a igreja segue os padrões do casamento judaico. Olhe para cá. Por que o senhor está dizendo isso? Porque a ideia que nós temos de casamento hoje não é a ideia do casamento bíblico. A forma que acontece o casamento hoje não é a forma que acontecia e acontece em Israel e vai acontecer com Jesus e a igreja. Olhe para cá. Qual é o casamento que a gente vê hoje? Como é que funciona? Os convidados chegam na igreja, aí o noivo, coitado, quase que despercebido, quase que anônimo, ninguém olha para ele, ninguém quer saber do noivo. Todo mundo está esperando quem? Quem é a figura mais importante do casamento? Quem é? Sim ou não? É ou não é, gente? O noivo entra, todo mundo fica sentado. A hora que ele toca assim, ó, aí o povo levanta, porque na nossa cultura se espera a noiva, mas na cultura do céu se espera o noivo. Sabia que em Israel não é a noiva a figura ilustre? É o noivo. É o noivo. A noiva entra primeiro e ela fica esperando, porque a igreja está esperando o noivo, a igreja está esperando Jesus. E aí, olhe para cá, e a igreja espera o noivo, a noiva espera o noivo. E aí o noivo entra. O noivo é o desejado, o noivo é o esperado. Mas o que aconteceu? Olhe para cá, eu vou te explicar. A nossa cultura, ela foi mudada. Ela foi mudada por uma tradição religiosa. E essa tradição religiosa disse que a figura da mulher é mais importante do que a figura do homem, que a figura da mãe é mais importante do que a figura do filho. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Que é mais importante você adorar a mãe do que o filho, é mais importante você orar a mãe do que o filho, é mais importante você ser devoto da mãe do que do filho. E na cultura romana, eles mudaram. O noivo não é importante, é a noiva que é importante, é a mulher que é importante. E aí o que aconteceu? A igreja começou a olhar para a mulher como uma figura de importância, mas não é a igreja que é mais importante. Quem é mais importante é o Cordeiro, é o Senhor, é o noivo, é Jesus, o nosso Deus. No casamento judaico, olhe para cá, e esse vai ser o modelo do casamento de Jesus. No casamento do judeu, é a noiva que espera o noivo. Só que eu quero que você entenda algo mais. Olhe para cá. Lá em Israel, quando um homem se apaixona por uma mulher, a mulher se apaixona por um homem, sabe como é que funciona o noivado, o casamento? Sabe como que funciona? O homem vai até a casa da mulher e ele vai pedir a bênção dos pais, a autorização dos pais. Jesus vai se casar com a igreja com a bênção do Pai,
com a bênção de Deus. Olhe para mim, olhe para mim. E ele vai na casa do pai e ele diz assim: eu estou apaixonado pela sua filha e eu quero me comprometer a ela. E aí o pai, se ele gostar do noivo, se ele abençoar o noivo, se ele aprovar o noivo, ele pega na mão do noivo e faz um acordo. Olhe para cá. E faz um pacto, uma aliança. E em muitos casos eles assinam um contrato. Daquele momento em diante, a minha filha já é sua. Daquele momento em diante, a minha filha já estará à sua disposição. E aí quando o noivo vai na casa da noiva e pede a bênção do pai, e faz o acordo e assina o contrato, daquele momento em diante, o noivo sai da casa do sogro, do pai da noiva, ele sai e ele vai preparar tudo. Ele vai preparar a casa, ele vai preparar os móveis, ele vai preparar tudo. Para quê? Para receber a noiva. Ele vai para preparar. E daquele momento em diante, a noiva, ela não tem que se preocupar com casa, ela não tem que se preocupar com móveis, ela não precisa se preocupar com cama, com enxoval, com panela. Não! Qual é a única preocupação e cuidado da noiva? Ela tem que se preparar para esperar o noivo voltar e pegar ela e levar para casa. Olhe para mim, olhe para mim. Quando o noivo sai da casa do pai da noiva, ele sai para preparar tudo, e a noiva começa a se embelezar. A noiva começa a pentear o cabelo. Olhe para mim, a noiva começa a vestir uma roupa nova. A noiva começa a passar perfume. Sabe por quê? Porque o noivo não é obrigado a marcar uma data ou uma hora que ele vai voltar para casar com a mulher. Ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar no outro dia, ele pode voltar uma semana depois, ele pode voltar 2 meses, 1 ano, 2 anos depois. Agora você entende, olhe para mim, agora você entende por que a Bíblia fala que Jesus vai voltar como um ladrão que não avisa a hora. A volta de Jesus para levar a igreja, a noiva, para o casamento, não tem data marcada. Pergunte por quê? Porque não precisa. A partir do momento que você faz uma aliança com o noivo, entrega a vida para o noivo, ele já está aliançado com você, e daquele momento em diante, eu e você já precisamos estar prontos para esse grande encontro. Agora você entende, olhe para mim, agora você entende a parábola das 10 virgens. O noivo voltou, ele chegou à meia-noite e ouviu-se um grito: ai, é o noivo! E 5 noivas virgens estavam prudentes, tinham azeite, estavam preparadas para o noivo chegar, mas 5 estavam despreparadas. E uma coisa que você precisa saber: quando o noivo voltava, se ele pegasse a noiva despreparada para o casamento, o acordo do casamento era quebrado. Se ele chegasse na casa da noiva e ela tivesse feia, suja, maltratada, se ela tivesse despreparada, ele dizia assim: eu não tenho mais compromisso com a sua filha. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. A única coisa que tem que arder e queimar dentro de nós é saber que a gente vai para as bodas. Você já está prometida, igreja. Você já está comprometida. Você já é dele. Ei, a nossa missão agora é se preparar. É se preparar. É curar o nosso coração. É preparar a roupa. Olhe para mim. Você viu o que eu acabei de ler? A Bíblia diz que a roupa da noiva é linho fino. Coloque o texto, por favor. A roupa que a noiva vai usar, a igreja vai usar, é de linho fino, brilhante e puro. Só que a Bíblia vai explicar o que é esse linho fino, brilhante e puro, que a igreja vai usar no céu. Olha o resto do versículo. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Vou te explicar. Sabe qual é a roupa que a igreja vai usar no casamento com o Cordeiro no céu? Linho fino. Só que a Bíblia está dizendo que o linho fino, que é o vestido da noiva, ele é os atos de justiça dos santos. Como assim? Olhe para mim. Jesus disse, quando chegou no Rio Jordão,
João Batista virou para ele e falou: eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus disse para ele: deixa por enquanto, porque me convém cumprir toda a justiça. O reino dos céus é justiça, paz e alegria. O que é justiça, pastor? É você cumprir a palavra de Deus, é você obedecer, é você andar dentro da palavra, dos mandamentos. Todas as vezes, escuta isso no teu espírito, todas as vezes que você obedece uma palavra, a um mandamento, a uma direção do Senhor, todas as vezes que você serve, todas as vezes que você devolve seu dízimo, sua oferta, todas as vezes que você adora, todas as vezes que você estende a mão para alguém, todas as vezes que você pratica justiça, você está costurando o vestido da noiva, você está confeccionando o vestido da igreja. Agora me conte uma coisa: a noiva pode ir sem vestido para o casamento? Ela pode ir sem vestido? A igreja não pode ir sem linho fino. É exigência do noivo. A roupa da noiva tem que ser de linho fino. Mas que linho é esse? São os seus atos de justiça, são as suas obras. Olhe para cá, olhe para cá. A Bíblia fala que a fé sem obras é o quê? É morta. Se nós não tivermos obras, se nós não tivermos atos de justiça, a nossa fé é morta, a nossa vida com Deus é morta. Passa o versículo 9, por favor. Versículo 10, melhor dizendo, versículo 10. Eu quero te mostrar algo agora. Versículo 10. Escute isso aqui, ó. Então prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. E ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis. Deixa eu te ensinar uma coisa. Nunca um anjo, um homem, um apóstolo, um profeta, nunca aceitou a adoração de um servo de Deus. Nunca um anjo aceitou a adoração. O João se prostrou para adorar o anjo. Ele falou: não faça isso, eu também sou servo de Deus, igual você, igual os seus irmãos que mantêm o testemunho. O apóstolo Paulo, certa vez, ele chegou numa cidade e ele, pelo nome de Jesus, ele curou um paralítico. A cidade ficou alvoroçada, o povo ficou doido, e o povo queria adorar Paulo, dizendo que ele era um Deus. Paulo disse: não, irmãos, eu sou servo, eu sou só um homem. Não, você é um Deus, você levantou esse paralítico. Sabe o que Paulo teve que fazer, pastora Jordana? Ele teve que rasgar as roupas em praça pública, para mostrar que ele era só um homem. Irmãos, escutem isso pelo amor de Deus. Um dia o rei Herodes, aquele que tentou matar Jesus quando criança, ele estava fazendo um discurso, e ele era muito eloquente, muito inteligente, muito preparado. E quando ele termina o discurso, alguém grita no meio da plateia: não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. Herodes escuta aquilo e se cala. Na mesma hora, diz a Bíblia, que Deus o tocou. Ele foi tocado, e ele contraiu uma doença tão violenta, que a doença virou bichos dentro dele, e os bichos o comeram. O rei Herodes morreu comido de bicho. Só que o versículo termina assim, ó: porque não deu glória a Deus. Quando aquela pessoa gritou: não é a voz de um homem, é a voz de um Deus, sabe o que ele tinha que ter feito? Glória a Deus. Cuidado, você que se envaidece com muitos elogios. Cuidado, irmãos, tribute a glória a Deus, o louvor a Deus, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele é a majestade santa. Se você está entendendo, glória a Deus, glorifique, exalte a Ele aí. Diga para o seu irmão assim, ó: glorifique somente a Deus, só Ele é digno de glória. Agora olhe para cá, olhe para cá. Aí ele diz: não faça isso, porque eu também sou servo. Eu sou servo igual você, e como seus irmãos que se mantêm fiéis. Escute, fiéis ao testemunho de Jesus. Aí ele diz: adore a Deus. Não adora a mim não, adora a Deus. Só que ele termina o versículo dizendo algo muito poderoso. Muito poderoso. Eu ainda estou falando sobre a roupa da noiva, hein? Olhe para cá. Pois o espírito da profecia, preste atenção, profecia tem espírito. Hã? Sim. Profecia tem espírito. O corpo tem espírito, sim ou não, gente? Se o espírito sair do corpo, tem vida ou tem morte? Morte. Quando o espírito sai do corpo, o corpo morre. Então, para o corpo ter vida, ele tem que ter espírito. Quem está comigo aqui, diga amém.
Para o corpo ter vida, ele tem que ter espírito. Se o espírito sair do corpo, o corpo morre. A profecia também tem espírito. Se o espírito sair da profecia, a profecia morre. Que profecia? Que Jesus vai voltar, que vai ter casamento no céu. Essa é a profecia. Mas para essa profecia não morrer, nós precisamos dar testemunho de Jesus. A igreja precisa dar testemunho. E como que a igreja dá testemunho de Jesus? Como que a igreja dá testemunho para a profecia? Como que a igreja dá vida para a profecia? Quando as pessoas olham para você e vê você como igreja noiva que está se preparando, se ataviando para essas bodas no céu. Quem está recebendo essa palavra, dá um grito de aleluia aí. A profecia morreu para muita gente. Tem muita gente que não acredita que Jesus vai voltar. Tem muita gente que não acredita mais. Sabe por quê? Porque ele não vê uma igreja se preparando. Porque ele não vê uma igreja se adornando, se ataviando. Ele não vê uma igreja praticando atos de justiça. E quando a igreja, escuta isso, quando a igreja para de se preparar, para de se consagrar, para de se santificar, quando a igreja, o povo de Deus, para de se ataviar, se adornar, a profecia vai morrendo, o espírito vai saindo da profecia, e o mundo para de acreditar que Jesus vai voltar. Pergunte para as pessoas do teu trabalho que não servem a Deus. Muitos não acreditam nisso, muitos nem sabem o que é isso. Para eles a profecia já morreu. Mas por que a profecia morreu para muita gente no mundo? Porque a igreja está deixando o seu testemunho de lado. A igreja não está se ataviando. A igreja não está se preparando. Irmãos, olhem para cá. Muitos que estão dentro da igreja, que se consideram igreja, não estão se preparando para esse grande dia. Não estão se adornando. Estão vivendo como se o noivo não fosse voltar. Estão vivendo como se ele fosse voltar daqui a 10 anos. E se Jesus voltar hoje? E se ele voltar essa semana, esse mês? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu testemunho? Como é que está a tua roupa? Como é que está o teu coração, a tua vida para esse encontro? Se ele voltar, tem azeite guardado aí? Tem unção, tem autoridade, tem poder, tem Espírito Santo guardado aí? Ou a tua lamparina está sem azeite? Como que está as suas vestes? Você acha que ele vai casar com uma noiva suja? Você acha que ele vai casar com uma noiva feia, maculada, enrugada? Ei, a igreja, Paulo diz que a igreja precisa ser sem mácula, sem mancha, sem ruga. A igreja precisa ser bonita para o Senhor. Irmãos, olhem para como está a sua vida, o seu testemunho, as suas vestes espirituais, a sua roupa espiritual. A igreja está se preparando. Cadê a igreja que está se preparando? Cadê a noiva? Eu posso ouvir o som da noiva? Eu posso ouvir o som da noiva? Aleluia, diga glória a Deus. O anjo disse para João: bem-aventurados aqueles que foram chamados para a ceia da boda do Cordeiro. Irmão, se eu não valorizo a ceia aqui na terra, como é que eu quero participar de ceia no céu? Escute isso que eu vou te dizer, eu termino aqui. Bem-aventurados, muito felizes são aqueles que foram chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Eu vim aqui hoje te dar uma boa notícia. Eu quero te dar essa boa notícia. O teu nome está na lista. O teu nome está na lista das bodas. Tem um lugar na mesa preparado para você. Ei, se prepara, arruma as vestes, arruma tudo, porque o noivo vai voltar. Aplaude ele, igreja viva. Dá grito de glória, dá grito de aleluia. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.